Seja bem-vindo ao Falando de Plástica, um quadro onde descomplicamos a cirurgia plástica com os melhores especialistas da área. Aqui no Vila Mariana Day Hospital, nós vamos conversar com cirurgiões experientes para poder esclarecer dúvidas, falar sobre segurança cirúrgica e outra coisa muito importante, compartilhar os avanços que garantem resultados naturais e seguros para os pacientes. Se você tem interesse em cirurgia plástica ou quer entender melhor como funciona cada procedimento, esse é o espaço. Então já fica por aí, porque a entrevista de hoje será imperdível. Se tem uma coisa que desperta muita curiosidade, é a cirurgia de próteses mamárias. E hoje eu estou aqui ao lado de um especialista no assunto, que é o Dr. Alexandre Barbosa, cirurgião plástico com décadas de experiência transformando a autoestima de seus pacientes. Ele é referência em mamoplastia, mastopexia e diversos outros procedimentos estéticos que garantem harmonia e também naturalidade. E no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre segurança, mitos e verdades sobre as próteses mamárias e como escolher a melhor abordagem para cada paciente. Vamos lá então, Alexandre? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desse assunto você gosta, né? Sim, gosto. Quantos anos já de centro cirúrgico, Alexandre? São 29 anos de especialista. Então você sabe discorrer sobre qualquer coisa aqui, né? Porque afinal de contas a experiência é no dia a dia, né, Alexandre? Com certeza. Eu quero começar perguntando para você como é que a gente garante, por exemplo, a escolha correta de um tipo de prótese. Que eu acho que começa por aí, né? Começa na escolha da prótese, não é isso? Começa na escolha do que fazer com a mama da paciente. Se quer maior, se quer menor? A mamoplastia, a gente vai dividir ela em alguns setores dentro da mamoplastia. Mamoplastia de aumento, mamoplastia de redução e mamoplastia de levantamento, vamos colocar assim. Tem essa também. Mastopexia, que é só para levantar a mama. Perfeito. Antigamente, prótese mama pequena, colocava-se prótese. Hoje, a gente também tem usado prótese em mamas grandes. Cada dia mais, os pacientes pedem prótese mamária, a gente tem que saber intervir nesse bate-papo de escolher uma prótese. E a gente também não pode desvitalizar a mama, não adianta você ter uma mama gigante e querer pôr uma prótese de 400 ml. Então você tem que conversar com o paciente e esse é o primeiro momento. É difícil você achar o equilíbrio entre o tamanho da mama da paciente, não só da prótese, da mama como um todo, e o corpo do paciente. Existem algumas coisas meio apelativas, meio aberrações. Sim, alguns pedidos estranhos, vamos dizer, vê aí na mídia, na televisão em geral, mas nós vamos colocar aqui o beabá do consultório nosso, que é a pessoa normal que vai procurar a gente para uma cirurgia de mama. E quando uma pessoa normal procura você, existe uma regra que diz, por exemplo, que você tem que ter X de busto, X de quadril, isso tem que ter uma proporção? Não necessariamente, doutor? Existem algumas regras de proporção no nosso corpo. Pessoas mais longilíneas, mais altas, mais baixas, mais quadradinhas, com tórax maiores, tórax menores, mas também existe o anseio do paciente, Aí é você conseguir equilibrar isso daí para arrumar um resultado final satisfatório para o paciente. Nessa conversa, você já tira mais ou menos o que o paciente quer, o que ele espera de mama, de volume, de posição da mama para a gente conseguir trabalhar. E hoje também nós conseguimos pegar técnicas antigas, e com táticas novas de cirurgia, a gente conseguir dar resultados melhores para o paciente. A gente usa a lipoaspiração associada, a gente usa a cirurgia plástica de mama. Hoje eu olho assim, unidade estética, tórax do paciente. Não é só trabalhar a mama. Às vezes a gente tem que trabalhar gorduras laterais, gorduras axilares, mamas axilares até. Para poder trazer mais harmonia, Para trazer harmonia. Não adianta você deixar uma mama linda e a pessoa ter uma mama axilar. Então, você precisa ao mesmo tempo tirar essa mama axilar para dar uma harmonia no tórax do paciente. Trabalhar também, não adianta a pessoa ser magrinha e ficar com uma mama, botar 500 ml de mama. E daqui a poucos anos, 1, 2, 3, 5 anos no máximo, ela vai ter um prejuízo estético muito grande. E aí a culpa também é nossa, porque a gente consegue passar isso daí para o paciente. Entendi, doutor. Alinhar essa expectativa no começo, essa conversa. E aí, depois desse bate-papo, estando os dois, como diz a brincadeira, estando bom para ambas as partes, aí a gente vai para a escolha da prótese. Parte para a escolha da prótese, do tamanho. As próteses modernas, a prótese mudou muito.
tem muita coisa nova no mercado. Tem coisa né? nova no mercado, coisa boa Formatos no mercado. também, né, doutor? Formatos, a gente vai trabalhar com formatos para escolher, eleger o que é melhor para o paciente. Né? E assim, isso tudo é consultório. Aí depois tem a parte intraoperatória também. Sim. Né? Depois de preparar o paciente todo, a gente ainda tem o que vai acontecer na cirurgia para a gente trabalhar. O nosso corpo é uma caixinha de surpresas. Ah, é verdade. Então é verdade. a gente às vezes vai mexer em alguma coisa, por mais que você faça todos os exames, você ainda encontra algumas coisas que você tem que saber resolver. O cirurgião, ele é um médico que ele tem que ter resposta rápida. É verdade. Porque ele vê. Né? O clínico ele consegue ir para casa, pensar, raciocinar sobre aquele caso, tudo. A gente que trabalha com cirurgia, a gente tem que ser realmente rápido no que fazer. Então, às vezes, a gente tem que mudar a tática até do intraoperatório. Tem muita coisa que é resolvida ali na mesa, é isso, doutor? Na mesa, na hora que você mexe. Por exemplo, você falou da escolha da prótese, né? Existe uma prótese, por exemplo, que deixe a mama mais natural ou não tem isso? Cada um precisa de uma coisa diferente? Cada um. Não existe uma prótese que a gente fale assim, fica natural isso que é natural. Porque tem um negócio, a prótese de gota, a prótese mais arredondada, não tem? A gente escutou falar muito isso, né? Isso mudou muito com o passar das décadas, né? Sim. Antigamente a gente usava próteses mais baixas e mais largas, e hoje existem próteses cônicas, né? Que põem o peito tipo pin-up. Né, que são coisas de modismo. Sim, né? E ainda tem a questão da moda ainda, né? Que você tem que alinhar também, né, doutor? Moda. Então, a gente trabalha, quando você trabalha com a pessoa mais jovem, é mais em cima do que está acontecendo de modismo. Sim, é verdade. Agora, você falou aí uma coisa importante, que muita coisa na cirurgia de mama ali você resolve na hora. A importância de uma equipe experiente para fazer essa cirurgia, me fala, é importante? Qual é a importância disso? Muito importante, né? O ambiente hospitalar, com um pessoal de enfermagem bem preparado para trabalhar nessa área, tá? Pessoal de anestesia bem preparado para trabalhar nessa área. Eu falo nessa área por quê? Porque a cirurgia plástica ela difere um pouco do beabá do que se encontra nos hospitais gerais. Né? Então, a anestesia é um pouco diferente para a gente. Olha, interessante. Tudo é um pouco diferente do que é. Como para as outras especialidades também, cada uma tem as suas nuances, características ali, né? Especiais. Né? Então, o pessoal que está acostumado a trabalhar nessa área de plástica é muito importante. E a gente tem uma equipe, um suporte de um médico, de um colega que te auxilie bem, tá? De pessoas instrumentadoras capazes de montar, deixar o ambiente cirúrgico agradável e fácil de trabalhar. Então isso é muito importante. Nessa equipe toda, para você, qual é a equipe que comanda? Qual é o grupo que é mais importante para você como cirurgião, por exemplo? Me conta. Assim. Para funcionar, a cirurgia sou eu. Para funcionar o centro cirúrgico é a enfermagem. A enfermagem. Olha que bacana. Então isso é uma coisa que faz total diferença, né? Total diferença. Agora, vamos falar um pouquinho de pós-operatório. A gente já falou aqui, né, antes, escolha e tudo mais. Pós-operatório, quais são os problemas que pode dar num pós-operatório de cirurgia de mama, doutor? E por que eles acontecem? Isso também eu quero que você me diga. O pós-operatório é muito relacionado e dependente do pré e do intra. Tá? Quanto mais redondo tiver o entendimento entre o paciente e o médico, que é a relação médico-paciente, e quanto mais redondo tiver o ato cirúrgico, quanto mais rápido for, quanto menor for a internação, mais tranquilo for o procedimento, melhor é o pós-operatório do paciente, sempre. Então o paciente ele vai sentir menos as complicações e os problemas pós-operatórios que não são complicações, são normais no pós-operatório. Dor, inchaço, desconforto, posicionamento ruim, às vezes intestino que não funciona, é série de coisinhas pequenas, mas que para o paciente é muito, né, que a gente tem que saber tratar. Então, assim, planejar bem uma cirurgia, executar bem e rápido uma cirurgia é muito... Faz total diferença, vamos dizer, nesse pós, né? Eu tenho uma amiga que fez uma cirurgia plástica, ela tinha muito pouco seio e ela colocou uma mama, assim, com um tamanho razoável, ficou muito bonita pra ela.
Mas que no primeiro dia ela ficava desesperada, porque era uma coisa que ela falava que tinha esticado a pele, ela tinha essa sensação de esticou a minha pele, ela não conseguia se mexer. Então é uma coisa que vocês têm que lidar também, né? Essa adaptação, né, doutor? A gente vai colocar, eu sempre falo para os pacientes assim, parece quando a gente se apaixona pela primeira vez, que dá aquele aperto no peito, aquele nó na garganta. Porque assim, muda a fisiologia, você não consegue respirar. né? Então isso é natural. E se a pessoa já está preparada para sentir esses efeitos no pós-operatório, mas assim, o efeito ele tem que ser leve. Se você fica muito tempo, atrapalha, começa a durar muito a cirurgia, movimenta muitos tecidos, incha demais, dói, aí tudo exacerba. Todos os sintomas exacerbam. Então é muito importante também o pré e o intraoperatório para o pós ser bom. E quanto tempo dá uma cirurgia de mama, assim, mais ou menos? Uma cirurgia de prótese de mama, só colocação de prótese, ela vai durar entre 1 a 3 horas em média. Ah, é rapidinho. Sim. É rapidinho. Ô, doutor, como é que o hospital pode oferecer um ambiente seguro para esses procedimentos? Porque isso é muito importante, né? O hospital tem que ter toda a infraestrutura que a gente tem de centro cirúrgico, de hotelaria. Faltou uma coisa, como que o Ricardo falou, não sei se a gente vai falar isso, mas... Não, fale. Faltou uma coisa que é conforto. O paciente de cirurgia plástica... A gente fala de tudo e esquece de falar conforto, mas é legal isso aí. Toda a segurança que a gente dá, com um centro cirúrgico legal, com uma esterilização de material legal, com domínio legal de trabalhar, possibilidade de trabalhar com complicações pós-operatórias, de tratar aqui tudo, respaldo de retaguarda, às vezes, quando a gente precisa de um hospital de maior porte, com exames diferenciados, a gente ter uma resposta rápida para poder trabalhar isso. Quando a gente fala em complicação, que é coisa que a gente tem muito raramente em cirurgia plástica, mas pode existir. Sim. Tá? Mas assim, o conforto, né? Um hospital, ele tem um ambiente... A gente, quando eu era pequeno, ia para o hospital, a gente se sentia mal, porque era um ambiente meio tétrico, né? Um ambiente de doença, gelado, morte, né? Você já entrava, já era frio, fria, né? E a gente tem hoje nos day hospitals, nos hospitais de plástica, a gente tem uma coisa que é essa coisa de ser bonito, ser confortável, todo mundo tá sorrindo, então isso é uma coisa gostosa de trabalhar. Olha, isso é legal, bom pontuar isso aqui. Ô, doutor, o que um paciente deve observar no resultado final? Mais uma vez, como ele falou, que o paciente de cirurgia plástica, ele quer tudo para ontem. Né? E no resultado, o paciente também, às vezes, quer tudo para ontem. Né? E a gente tem que respeitar o tempo normal de você ver um resultado em cirurgia plástica. Né? A gente acabou de operar, o tecido está inchado, está roxo, tem um monte de coisa. A cicatriz, ela tem que evoluir. Então, um resultado final, por exemplo, uma cirurgia de prótese mamária, você vê ela logo de cara, não tinha nada, tem impactante, muito. Né? Impactante. Mas ela vai ficar perfeita depois de 3 a 6 meses. Daí um prazo maior. Então tem que ter a tua esperazinha para o resultado final. Tem que ter esse acompanhamento. Mas é comum as pessoas chegarem no teu consultório, assim, no segundo mês e falar, mas doutor, no segundo dia já no segundo dia. Todo tiro por aí. De judiar, né? Ô, doutor, anestesia é um medo comum. Como garantir a tranquilidade na anestesia? Porque a gente fala, parece que a anestesia é a grande vilã de tudo, né? E é mesmo? É o medo da pessoa do dormir e não acordar. Né? A gente todo dia dorme e acorda e a gente tem medo de ir no hospital e dormir e não acordar. É uma coisa meio assim. É uma coisa mais... Mas por isso eu falo, você tem uma equipe de anestesia que trabalha com plástica, a gente trabalha um pouco diferente. A gente quando fala assim, nós vamos fazer cirurgia igual de cesárea, anestesia igual de cesárea. É igual de cesárea, mas não é igual de cesárea. Olha que legal. Porque o paciente vai estar sedado, o paciente não vai sentir, o paciente vai ficar tranquilo, né? Então, o approach do anestesista é diferente em cirurgia plástica. Sim. Né? E as anestesias, elas são seguras. Tá? Como em cirurgia tudo pode ter complicação, o corpo humano ele não é uma maquininha, mas hoje a gente tem anestesia legal para cirurgia plástica, para os procedimentos cirúrgicos. Perfeito. E aqui a gente tem uma equipe muito gostosa, muito legal de trabalhar.
Ai, que bacana. E como é que é? Você, quantas vezes por semana você entra no centro cirúrgico, Todos assim, os falando dias. em rotina? Todos os dias, doutor? Todos os De dias. segunda a sábado? Segunda a sexta. De segunda a sexta. Ó, sábado pra dar uma descansadinha, tá? Mas às vezes no fim de semana a gente opera também. Opera também. Sempre tem. Uma cirurgia eletiva, a gente tem que abrir exceções, porque tem pessoas que precisam em horários diversos. Então, uma vez por mês a gente abre uma exceção de vir no fim de semana. Sim, perfeito. Doutor, então hoje no Falando de Plástica, vocês viram aqui, a gente bateu um papo com o doutor Alexandre Barbosa, né? Já são 20, quantos? 20? Você falou 29 anos, né? Olha que maravilha. Isso que é gostoso, né, gente? Trazendo a experiência de pessoas reais aqui, ó, de cirurgiões com muita experiência, com muita bagagem para bater esse papo com a gente. E queria que você deixasse suas considerações finais aí pra gente encerrar. Agradecer ao hospital, eu acho que esse espaço é muito legal para os nossos pacientes, para os pacientes antigos, os atuais e os que virão para operar aqui no hospital. A gente tem uma parceria muito gostosa com eles e com o ambiente que eles têm aqui é muito gostoso isso daí. Então tá aí, ó. Esse foi o nosso Falando em Plástica. Até o nosso próximo encontro com mais novidades para vocês.